Afinal, Abraão e Jacó eram dizimistas ou não? O que você pensa? Qual é o motivo da dúvida de alguns estudiosos em relação a isso? A questão é a respeito da validade da lei mosaica e da invalidade da lei mosaica no período pós a vinda de Jesus Cristo. É essa a dúvida. Os estudiosos começam a analisar dizendo que antes da lei mosaica não existia o dízimo. E, portanto, eles chegam em Abraão e chegam em Jacó. Mas o que você pensa? Vou fazer algumas perguntas aqui, levantar algumas questões para você chegar à sua própria conclusão. A primeira coisa que eu quero dizer nesse vídeo é a seguinte: a Bíblia não é um trabalho científico. Tá certo? Ela não tem um rigor científico. Porque se ela tiver um rigor científico, o cientista vai dizer: impossível determinadas coisas porque não são prováveis em laboratório. Não dá para provar no laboratório. Então não tem como ser científico. Então a Bíblia não é um trabalho científico. Muito menos um processo judicial. Muito menos um processo judicial. Na lei nós temos algumas características aí. Na lei a gente percebe que existe todo um arcabouço de regras. Na lei, como conhecemos, o que não é proibido é permitido. Mas será que tudo o que é permitido, por não estar expressamente escrito na lei, é moralmente correto? Essa é a primeira indagação que eu faço. O princípio da legalidade está consagrado em nossa Constituição, em seu artigo 5º, inciso 2º, com a seguinte enunciado. Artigo 5º, 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Então é diferente. Tem que estar expresso, tem que estar claro. Tem que haver subsunção, que a gente chama do fato à lei. Se não estiver previsto em lei, a proibição está valendo. Já no mundo espiritual isso não funciona. Então, portanto, a lei não é um trabalho jurídico. E analisar ela sobre o foco de um jurista pode nos levar a erros. E é isso que a gente vai falar. Vamos falar sobre Abraão primeiro. Primeiro sobre Abraão. Determinado autor, eu não vou citar o nome aqui, ele diz o seguinte: em síntese, a oferta de Abraão, 10% do despojo de uma guerra, foi um ato voluntário, de gratidão, mas isolado. Isolado. O que esse autor está querendo dizer? Que Abraão não dizimava antes e nem depois, porque não há nas Escrituras algo que diga que Abraão dizimava continuamente. Então ele diz que Abraão não era dizimista. Ele fez uma ação de doar a Melquisedeque 10% do despojo de uma guerra. Vamos adiante. Ele diz o seguinte: não há qualquer evidência bíblica, isso aqui as pessoas que defendem, né? Não há qualquer evidência bíblica de que Abraão tenha se tornado um dizimista do sacerdote Melquisedeque, muito menos que ele tenha devolvido qualquer percentual dos produtos da renda do seu trabalho. Será que é isso? Abraão entregou uma única vez uma oferta de 10%. Será que é isso? A gente pode chegar a essa conclusão? Eu vou fazer um caso, uma analogia aqui, para ver se esse raciocínio cabe. O fato de Abraão ser citado em relação ao dízimo uma única vez na Bíblia faz com que ele, que nós tenhamos a certeza que ele dizimou só uma vez? Será? Vamos adiante. Vamos falar sobre Jacó. Jacó fez uma promessa, né? Fez uma promessa a Deus, dizendo assim: certamente eu te darei o dízimo. Certamente eu te darei o dízimo se acontecer o que eu estou pedindo. E esse mesmo autor, ele faz a crítica. A primeira coisa que podemos perceber é que, até então, Jacó não era dizimista. Será que não era dizimista? Como que eu posso afirmar? Tem uma relação ali, tem uma descrição de um ato de dizimista. Mas será que eu posso afirmar que até então Jacó não era dizimista? Por quê? Eu vou voltar a falar a respeito de uma situação. Vamos fazer um exemplo.
José vai pela primeira vez e leva o dízimo no altar de uma igreja. Veja bem, ele está dentro de uma igreja. Durante o culto, José levanta-se e leva o dízimo no altar. Todas as outras vezes, ele entregou o dízimo sem que os membros da igreja vissem. Ele entregava em horários diversos, mas nunca havia entregue durante o culto. Aliás, eles viam sempre que, quando o pastor chamava os membros para dizimar, José nunca saía do banco. Então pense na situação. José, dizimista, mas levando o dízimo em horários diferentes. E os membros da igreja viam que toda vez que o pastor chamava os membros para dizimarem, José não saía do banco. Então os membros da igreja veem pela primeira vez José levantando durante o culto e levando o dízimo ao altar. Um membro da igreja diz ao irmão ao lado, que está ao seu lado, é a primeira vez que ele devolve o dízimo. Veja, existe alguma poeira de racionalidade nessa conclusão? Jacó foi citado uma vez. Mas isso não é prova de que ele não dizimou antes, nem que ele não dizimou depois. Então eu não posso afirmar que Jacó não era um dizimista. Não posso afirmar. É um erro grave. E muitos autores fazem isso. Mesma coisa em relação a Abraão. Uma citação só de Abraão. Isso em absoluto quer dizer que Abraão não dizimou antes e que não dizimou depois. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Esse autor, jurista, operador do direito, ele no máximo poderia afirmar que na Bíblia existe apenas um trecho, uma citação de Abraão dizimando. É o máximo. Agora dizer que o Abraão não era dizimista, a mesma coisa com relação a Jacó. Afirmar que Jacó não era dizimista simplesmente pelo fato dele uma vez. Então, dentro desse caso do José que eu falei, que José entregava o dízimo fora do culto. Daí, de repente, ele vem, entrega, e uma pessoa da igreja, um membro da igreja, diz: é a primeira vez que ele dizima. Erro. Agora vamos supor que ele voltasse a devolver o dízimo em dias em que essa pessoa não visse ele mais. Quer dizer, não se tem mais notícia entre os membros da igreja de que José está dizimando. Essa mesma pessoa podia dizer: ele só dizimou uma vez. Ele não é dizimista. Está percebendo o erro? Pelo fato de ser noticiado uma vez só, não quer dizer, em absoluto, eu não posso afirmar que ele deixou de ser dizimista ou que ele está dizimando pela primeira vez. E alguns autores vão em cima dessa questão. Isso me faz lembrar também, quando eu escrevi meu primeiro livro, eu levei esse livro a uma livraria muito conceituada. O dono da livraria tinha mais de 50 anos de profissão aqui em Curitiba. Quando eu levei o livro na livraria dele, ele me chamou de escritor. E eu lembro até que eu fui na casa do Neruda, em Valparaíso, e Neruda dizia naqueles audioguias que escritor era aquele que escrevia sistematicamente, pelo menos uma linha por dia. Como eu não tinha o hábito de escrever, eu apenas havia escrito um livro, eu comentei com o dono da livraria: não, eu não sou escritor, eu apenas escrevi esse livro. Aí ele me corrigiu, ele disse assim: se você escreveu esse livro, você é escritor? Sim. Agora veja, eu, iniciante no mundo literário, vou discutir com o dono de uma livraria com mais de 50 anos de profissão? Não. Não. E a partir dali eu disse: sou escritor, sim. Então, o simples fato de ter um caso isolado lá de Abraão e de Jacó transforma eles em dizimistas. Mesmo porque trata-se de Abraão e Jacó. Afirmar que Abraão e Jacó não eram dizimistas é querendo reduzi-los a meros aprendizes. E será que é isso? Será que Abraão e Jacó foram meros aprendizes? Iniciantes? Ao meu ver, uma acusação grave, principalmente em se tratando de Abraão e Jacó.
Então veja, Abraão e Jacó não foram citados mais vezes quando o assunto é o dízimo, perfeito? Mas isso não é suficiente para afirmar que não eram dizimistas regulares. Ao meu ver, quem defende essa tese, no mínimo equivocada, faz um desserviço à causa divina. Na descrição do vídeo você tem um Pix. Lembrando que dízimo e oferta você leva para a tua igreja. Dê o like, inscreva-se no canal para receber mais conteúdos. Comente o que você pensa a respeito do assunto. Abraão e Jacó eram dizimistas ou não?